A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, que bom. Mais um momento de estudos, porque é esse estudo que faz com que a gente tenha a visão de futuro espiritual, a visão de progresso. Então, estudar a doutrina é trazer para nós esse impulso de querer melhorar, né? Quando nós reencarnamos, é muito comum perguntar para a criança o quê? O que você vai ser quando crescer? Nós, espíritas, nós precisamos a cada dia fazer essa pergunta para si próprio. O que você vai ser quando morrer? Né? Quando a gente desencarnar, o que você vai ser? Você vai para onde? Você vai fazer o quê? E para a gente saber para onde vai, para fazer sobre qualquer coisa, nós precisamos saber. Porque, como diz a Alice no País das Maravilhas, né? Quando perguntam para ela que caminho tomar. Não sei, qualquer um serve. Olha, se qualquer caminho serve, a probabilidade de pegarmos os caminhos errados é muito grande. Então a gente tem que saber. Nós já passamos da fase de qualquer lugar serve. Tá bom para qualquer lugar. Não tá bom não. A gente tem que saber para onde nós vamos e o que está acontecendo. Então, iniciando, né, o estudo propriamente dito do livro Memórias de um Suicida, nós estamos no prefácio da segunda edição, que é um prefácio onde Leon Denis se coloca, né, que ele vem falando sobre a questão do livro, a questão do objetivo do livro. O que é o objetivo? Né? É esclarecer o público, por lhe facilitar o entendimento de fatos espirituais. Nem sempre conservei a feitura literária dos originais que tinha sob os olhos. No entanto, não lhes alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões, que respeitei com labor sagrado de origem alheia. Então, o Leon Denis, ele faz essa revisão do livro Memórias de um Suicida, não alterando as informações e as conclusões que o Camilo vai dando, né? Mas o objetivo desse livro é esclarecer o público. Esse é o objetivo. Por quê? Porque facilita o entendimento dos fatos espirituais. Então, ler e estudar esse livro é a gente visualizar no mundo espiritual as consequências das nossas decisões. E ele, Leon Denis, dá um conselho para nós. Ele fala assim, olha, que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal o aceitá-las. E muitas vezes nós vemos aí que criou-se, né, um mecanismo para não estudar esse livro, que é um livro muito pesado, que traz muito sofrimento. Ora, se ele é justamente mostrando a realidade dos fatos, as consequências de uma decisão tomada, aí é que nós precisamos estudar, para que a gente não tome esse caminho. Então, a orientação de Leon Denis é para que a gente medite sobre essas páginas, meditar. E a proposta do nosso estudo é ler palavra por palavra, para compreender a frase, para meditar, para trazer para nós. Porque, olha, nesta reencarnação, pode ser que a gente não pense em suicídio. Mas se na próxima reencarnação tivermos que passar por grandes provas e expiações? Ora, esse estudo desta reencarnação, se nós meditarmos e apreendermos os conteúdos, nós vamos ter base para a próxima reencarnação. Porque quando a gente compreende, tudo que a gente compreende se torna acervo espiritual. Aquilo já está em nós. Quando a gente não compreende, apenas lê, apenas
faz uma análise muito superficial, aquele conteúdo não é absorvido por nós espíritos. E aí, quando a gente for precisar, nós não vamos saber aonde encontrar. Tem um caso muito interessante que aconteceu na casa que eu frequentava, né, que era uma mãe, ela tinha uma filha, e essa filha teve um câncer na perna. E essa era uma adolescente, ela tinha na época uns 12 anos, era bailarina, e o câncer realmente teve que amputar a perna. E o sonho daquela jovenzinha era ser uma bailarina profissional. E ela foi um câncer tão arrasador, que ela morou por um longo tempo no INCA, até o seu desencarne. E quando ela desencarna, muito interessante, que pouco tempo, menos de um ano, na época o Centro Espírita Leon Denis, o Altivo Panfiro, o fundador do Centro Espírita Leon Denis, no dia de finados, ele dava algumas mensagens de espíritos que eram levados à casa espírita para passar mensagens, mas mensagens com conteúdo para todos. Não apenas uma mensagem individual, mas uma mensagem que levasse conteúdo, aprendizado, que desse algo para a coletividade que estava ali. E ela, quando encarnada, a mãe dela era espírita e o pai era católico. E chegou um determinado momento que a mãe dela obrigava ela a ir receber o passe da tratamento espiritual. E ela ia, ela dizia que não gostava, mas ela ia porque ela tinha que obedecer à mãe. Ela estava ali contra a vontade dela, que ela não gostava, ela era católica. Por fim, quando ela ficava ali, durante o tratamento espiritual da casa, tinha uma palestra. Então ela ficava escutando ali a palestra. E quando ela desencarna, e ela percebe que já está desencarnada, qual é o primeiro pensamento dela? Ela mesmo fala nessa mensagem que ela dá. Ela pensa, deixa eu me lembrar o que eles falavam lá na casa espírita sobre o desencarne, sobre o mundo espiritual. E aí ela foi se lembrando e ela foi se adaptando e se adequando ao mundo espiritual. Então, embora ela estivesse contra a vontade dela, mas os conteúdos que eram passados ali na palestra, ela os absorvia, né? Ela ali meditava sobre eles. Na hora que ela precisou, essas orientações vieram à tona, que foi o que deu um conforto espiritual a ela no mundo espiritual, e ela traz essa mensagem, com menos de um ano de desencarne, passando para todos a importância de estudar, a importância da casa espírita se espiritizar, ou seja, falar de doutrina espírita, falar de mundo espiritual, e que todos, para a gente, quando escutar uma palestra, que a gente siga essa orientação de Leon Denis, para a gente meditar, mesmo que o nosso orgulho pessoal não consiga aceitar, mas a gente precisa meditar. Para quê? Para que no nosso momento de desencarne a gente consiga se posicionar, a gente já saiba sobre o assunto. Então esta é a proposta de Leon Denis, né? E ele vem falando também que entrego ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. Ou seja, Leon Denis é um grupo de espíritos, né, organizando este livro, mostrando a responsabilidade deste livro, o teor desse livro. Então, quando nós pegamos esse livro para ler, para estudar, as nossas mentes ficam em contato com as mentes que escreveram, as mentes que revisaram, as mentes que fazem parte desse projeto grandioso, que é para mostrar para a gente as consequências de um suicídio, para mostrar para a gente a continuidade da vida, mas acima de tudo,
para dar para nós o fortalecimento para vencer as dificuldades aqui da terra, né? E aí ele diz: e se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, à passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece piedosa, por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Estudar esse livro, gente, também é nos dar a oportunidade de despertar em nós a piedade, a compaixão e o convite para nos unirmos em prece pelos desfavorecidos, porque eu não sei hoje como estão as leis relacionadas às religiões, mas no passado, quem cometia suicídio não poderia ter missa, não poderia ser enterrado no mesmo cemitério. Havia assim uma situação, e ninguém da família poderia mais falar aquele nome, né? Mas esse livro nos convida para, quando a gente estiver lendo e se envolvendo em algum caso e a piedade tocar o nosso coração, que a gente exercite essa piedade. A gente precisa se sensibilizar com a dor do outro. Não é querer resolver os problemas dos outros, mas é se sensibilizar e aproveitar a oportunidade das preces intercessórias para que a gente visualize, né, o que a gente pode realmente ajudar, o que a gente pode fazer. E a prece vai nos dar essa visão de auxílio. Então nós poderemos estar participando com esses guias, com esses amigos espirituais, quando a gente se compadece desses espíritos. E hoje nós vamos entrar nesse primeiro capítulo, que nós já explicamos, que é dividido em 3 partes, já falamos sobre cada capítulo, já fizemos o link de cada capítulo, e agora a primeira parte, que se chama o título Os Réprobos, que nós já estudamos, e o capítulo 1, que se chama O Vale dos Suicidas. Então, nesse momento, é o Camilo Castelo Branco que vai escrever, e ele começa assim: este capítulo e o seguinte são os de maior impacto emocional. Então, esse capítulo, esse primeiro capítulo, né, e o seguinte são os de maior impacto emocional. E algumas pessoas desistem até de ler o livro por não suportarem esse horror, né, inominável com que se deparam a cada linha da leitura desses capítulos. Porque ele aqui vai dizendo tintim por tintim. Ele vai esmiuçar o sofrimento dele, sendo que esse sofrimento é fruto do livre-arbítrio dele, né? Então, esses capítulos são bem densos, que nós vamos estudar detalhadamente para que fique fixado em nossa mente, e toda vez que nós pensarmos em alguma bobagem de retirar a nossa vida, nós vamos nos lembrar do que nos espera no mundo espiritual, e isso vai fazer com que a gente enfrente o que é realmente para enfrentar. Então, essas descrições que vai acontecer dessas paragens, né, desses sentimentos, dessas ações que são de muita aflição, segundo as próprias palavras dele, né, do Camilo. É o Camilo que vai narrando na primeira pessoa. E ele também afirma ser pequeno o vocabulário humano para se descrever com toda intensidade os quadros dantescos daquelas gargantas sinuosas e cavernas sinistras. Então ele mesmo diz que não tem palavras que possam assim, expressar exatamente o que ele viveu, o que ele vivenciou. E aí as palavras dele começam quando ele diz assim, olha, precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido
com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homem, dementados pela intensidade e estranheza verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Então, esta é o primeiro parágrafo que o Camilo descreve aí, né? Então, de um sofrimento muito grande, como se fossem demônios enfurecidos, mas que todos ali eram espíritos que foram pessoas e que agora estavam dementados. E aí, gente, a gente tem que se enxergar dessa forma para que a gente decida não querer passar por essa situação. E ele continua: nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. Quando ele descreve isso, e ele fica assim impressionado, porque não conseguiria nem ver um vulto sequer de um arvoredo, que não conseguia tampouco enxergar uma paisagem confortativa para distrair. Veja que quando ele estava encarnado, ele tinha essa paisagem confortativa para distraí-lo da ideia do suicídio. Veja que ele morava num local que tinha natureza, que poderia confortá-lo para ele não tomar essa decisão. Então, o que a gente tem e que a gente não valoriza, não usa, nós não vamos ter mais o direito de vê-la. Nós moramos aqui no Rio de Janeiro, com uma praia belíssima, linda, com parques maravilhosos, com Alto da Boa Vista, com praças. Então a gente precisa frequentar esses lugares nos momentos de tristeza e ali, usando aqueles fluidos da natureza, usando a beleza da natureza para a gente parar e analisar quão bela. Às vezes, outro dia no meio-fio, assim, no paralelepípedo, nasceu um matinho com uma florzinha minúscula amarela. E a gente vendo que passando carro, passando gente a pé o tempo inteiro, aquela florzinha amarela num mato, no meio de duas pedras, conseguiu se firmar ali. E eu prestei atenção, porque alguém me chamou a atenção. Eu estava com uma amiga que falou: veja, no meio de tanta confusão, no meio da cidade, essa florzinha está aí, conseguiu nascer. E arriscado a qualquer momento um carro passar com uma roda, alguém pisar e ninguém nem perceber que ela existe. Mas ela estava ali. E essa minha amiga, quando percebeu, ela teve esse olhar crístico de avaliar a beleza que está na sua volta. E isso é terapêutico. Porque quando a gente se acostuma a identificar as coisas belas, nós vamos treinando a nossa mente para identificar as coisas belas, as coisas positivas, as coisas de Deus. Então, isso é um treino que a gente faz. Então, se ele está aqui dizendo que não poderia sequer um vulto de um arvoredo. E quantos arvoredos, quantas árvores passam na nossa frente que nós somos incapazes de olhar e falar: nossa, que árvore bonita, que folha bonita, que desenho bonito, que plantas. Quantos de nós tem plantas em casa para cuidar da planta, mas muitas vezes vemos apenas o trabalho que a planta dá.
esquecemos de ver que é uma relação terapêutica, porque aquela planta é obra de Deus. E nós estamos trazendo para a nossa casa um pouquinho da representatividade de Deus, que é vida, e vida em abundância. Então, ele tem esse desconforto aqui inicial, que ele vai pensando, né? É o solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. Aí a gente vê que muitas vezes nós podemos estar habitando em nossa casa a sujeira. E aonde há sujeira, nós precisamos limpar, para que a gente não se acostume com a sujeira, que a gente não nos acostumemos com os entulhos, né? Com as coisas que a gente não usa mais, que a gente vai guardando ali. Aqui ele fala nesse solo imundo, porque é o que ele viu. Ele tinha um solo limpo, mas ele não valorizou. Tudo que a gente não valoriza, nós perdemos. Ele fala sobre o ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões, por navios, né? Por navios de guerras ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. Então aqui ele realmente descreve estar no meio dessa tempestade. E quantas vezes nós temos um mar tão calmo para a gente ir apreciar, e a gente passa por ele e nem liga, né? E ele diz, e ao respirarem-no, esse ar pesado, né, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se, como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e o cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano habituado às gloriosas claridades do sol, que é dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e às correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física de seus habitantes. Gente, o que ele está falando aqui é muito importante, porque ele está dizendo que ele está num local horrível, sem sol, com lama, sem a luz do dia, sem plantas, sem arvoredos, aquele ar pesado invadindo as vias respiratórias. E aí ele fala que esse suplício era muito grande ao cérebro, muito grande a ele, porque ele estava habituado às gloriosas claridades do sol. E nós agradecemos a claridade do sol, agradecemos por nós vermos o sol, por morarmos num país onde o sol é constante, o sol é vida, o sol aquece. O Leon Denis, no livro Invisível, ele fala que o sol é a concentração dos espíritos, do pensamento dos espíritos superiores, que forma toda essa energia. E muitas vezes o sol, ele é o remédio, e a gente não coloca o nosso corpo para tomar esse remédio, que é essa dádiva de Deus. Então ficamos por aqui hoje e continuamos na próxima semana. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade
e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da fraternidade, cada vez mais perto de você.